Olá, dando continuidade ao nosso vídeo da sessão 7, o sacrifício desnecessário, do capítulo 15, um instante santo, do livro de texto do 100, um curso em milagres. Então vamos estudar esta sessão nesse segundo vídeo desta mesma sessão, a partir do parágrafo 10. Sempre que estiveres com raiva, podes estar certo de que formaste um relacionamento especial, abençoado, aqui está, entre aspas, pelo ego, pois a raiva é a bênção do ego. A raiva toma muitas formas, mas não pode enganar por muito tempo aqueles que querem aprender que o amor não traz qualquer culpa e que aquilo que traz culpa não pode ser amor e tem que ser raiva. Toda raiva nada mais é do que uma tentativa de fazer alguém sentir-se culpado. E essa tentativa é a única base que o ego aceita para os relacionamentos especiais. A culpa é a única necessidade que o ego tem. E enquanto te identificares com ele, a culpa continuará sendo atraente para ti. No entanto, lembra-te disto. Estar com o corpo não é comunicação. E se pensas que é, te sentirás culpado em relação à comunicação e terás medo de ouvir o Espírito Santo, reconhecendo na sua voz a tua própria necessidade de comunicar-te. Aqui no início ele diz que nos relacionamentos especiais formados pelo ego, esses relacionamentos são abençoados pela raiva. Essa é a bênção do ego. E onde há raiva, há culpa. E que essa é a base de todos os nossos relacionamentos especiais. E ele fala, a culpa é a única necessidade que o ego tem. E enquanto te identificares com ele, a culpa continuará sendo atraente para ti. E mais uma vez, aqui nós não vivemos o amor que procuramos. E sim, essa culpa secreta que nós não a identificamos e achamos que estamos à procura deste amor que no ego jamais será encontrado, ou pelo ego será encontrado. O Espírito Santo não pode ensinar através do medo. E como pode ele comunicar-se contigo enquanto acreditas que comunicar-te é fazer de ti mesmo um ser sozinho?
É claramente insano acreditar que através da comunicação serás abandonado. Apesar disso, muitas pessoas acreditam que seja assim, pois pensam que as suas mentes têm que ser mantidas privadas ou as perderão. Mas se os corpos estão juntos, as mentes continuam sendo de cada um. A união dos corpos vem a ser, então, a maneira pela qual querem manter as mentes separadas, pois os corpos não podem perdoar. Eles só podem fazer o que a mente lhes indica. Aqui é a nossa noção que nós temos as nossas mentes privadas. Aquilo que passa na nossa cabeça, ninguém vai saber. Por isso que ele fala, como que o Espírito Santo vai ensinar através do medo? Que nós temos medo de nos expor. Na verdade, de olhar para essa insanidade que nós estamos inseridos nesse plano mental caótico e insano. E nós achamos que isso é algo privado, que não pode ser compartilhado. E por isso nós mantemos as nossas mentes separadas, ou seja, reforçando ainda mais a nossa separação. E aqui, entrando mais um pouco dentro disso, até no sonho da nossa mente insana, ela não está separada, pois o mesmo sonho que eu estou submetido é o mesmo sonho que todos nós estamos submetidos. E para se autodescobrir no compartilhar, você terá noção de que todos estão submetidos a essa insanidade. Mas terá que vê-la em si mesmo, ou seja, em sua própria mente, e vendo que ela não é privada. Isso é a ilusão da separação, que somos um indivíduo isolado. Veja que tamanha ignorância. A ilusão da autonomia do corpo e a sua capacidade de superar a solidão não passa de uma obra do plano do ego para estabelecer a própria autonomia. É que nós estávamos comentando. Enquanto acreditares que estar com um corpo e ter companhia, será compelido a tentar manter o teu irmão em seu corpo preso pela culpa. Meu Deus! Enquanto acreditares que estar com um corpo é ter companhia, serás compelido a manter o teu irmão em seu corpo preso pela culpa. É o que nós fazemos, pois só consideramos a relação quando há a presença do corpo. E verás segurança na culpa e perigo na comunicação, pois o ego sempre ensinará que a solidão é solucionada através da culpa
e que a comunicação é a causa da solidão. E, apesar da evidente insanidade dessa lição, muitos a aprenderam. Essa nossa dificuldade de comunicação, ela é muito significativa. Nós não queremos expor, igual já foi dito. E mais uma vez, como que assuntos como esse é de difícil seu compartilhamento. Veja, se você tem coragem de colocar seu dedinho e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu ou com algum parente seu, não como um ataque, como uma agressão, mas como um alerta sobre aquilo que acontece com todos nós em nossos relacionamentos especiais. Como ele diz, verás segurança na culpa e perigo na comunicação. É como se eu fosse compartilhar, eu estivesse me expondo. E nessa exposição houvesse possibilidade de afastar as pessoas que eu amo, então eu não quero arriscar. Mas é exatamente o contrário. Quando nós olhamos para isso, temos a capacidade de entregar essa situação para o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, poder nos perdoar por estarmos vivendo tamanha insanidade. E aqui ele vai entrar neste assunto agora. O perdão está na comunicação com tanta certeza quanto a perdição está na culpa. A função do Espírito Santo é instruir aqueles que acreditam que a comunicação é perdição, no sentido de mostrar que a comunicação é salvação. E ele fará isso porque o poder de Deus nele e em ti está unido em um relacionamento real tão santo e tão forte que é capaz de superar até mesmo isso sem medo. Mais uma vez, aqui se expõe um dos nossos objetivos de estar comunicando o conteúdo destes textos. Como ele diz aqui, a comunicação é salvação. É através do instante santo que o que parece ser impossível é realizado, tornando evidente que não é impossível. No instante santo, a culpa não tem atração,
já que a comunicação foi restaurada. E a culpa, cujo único propósito é romper a comunicação, não tem função aqui. Aqui não há o que ocultar e não há pensamentos privados. A disposição de comunicar-se atrai a si a comunicação e supera completamente a solidão. Existe perdão completo aqui, pois não existe nenhum desejo de excluir ninguém da tua completeza, reconhecendo repentinamente o valor da parte de cada um nela, a proteção da tua integridade. Todos são convidados e bem-vindos. E compreendes que a tua completeza é a completeza de Deus, cuja única necessidade é que tu sejas completo, pois a tua completeza faz com que sejas dele na tua consciência. E é aqui que vivencias a ti mesmo como foste criado e como és. E aqui encerra esta sessão intitulada O Sacrifício Desnecessário. O que o Espírito Santo nos faz viver, compreender? É quando, pelo instante santo, a culpa não tem nenhuma atração mais por nós, já que a comunicação foi estabelecida. É como se você se desvendasse, se desnudasse, tirasse todas as máscaras e, pela disposição de comunicar, atrai a si a comunicação e supera completamente a solidão. E aqui existe um perdão completo, pois não existe nenhum desejo de excluir ninguém da tua completeza, reconhecendo repentinamente o valor da parte de cada um nela. E aqui, embora não seja dito, é quando reconhecemos a nossa verdadeira identidade, a nossa igualdade em nossa essência, naquilo que é espiritual, que não está identificado com este corpo em sua individualidade, em sua separatividade, em suas ilusões. Isso deixa de ser a sua realidade. Por isso que não há mais atração por essa culpa, por essa solidão, por essa privação. E aqui todos são incluídos, pois a identificação não é com as nossas aparências, com as nossas divergências. Aqui estamos unidos nesta igualdade. E é aqui, como ele diz no final, que vivencias a ti mesmo como foste criado e como és. Toda a culpa, todo o medo,
toda a raiva, toda a agressividade, todo o ataque foram abandonados. Não há mais atração para isso que te movia, que fazia você sentir-se vivo hipoteticamente. Veja como aquilo que vivemos não tem nenhum valor, não tem nenhuma existência para aquilo que é real. Por isso que as duas coisas não convivem simultaneamente. O ego desconhece completamente o amor. Ele sempre, como diz aqui, vai te levar para um relacionamento especial, onde ele te vai abençoar com a raiva, como ele diz aqui. Pelo ego, pois a raiva é a bênção do ego. Então aqui encerramos essa sessão, nesse segundo vídeo, e vamos entrar na sessão 8, o único relacionamento real deste mesmo capítulo, um instante santo. Até lá.